Boa tarde. Vou tentar falar em bem menos do que 10 minutos para não abusar do tempo, já que a gente está bem adiantado aí no cronograma. Bom, meu nome é Gilberto, para quem não me conhece, eu sou um dos sócios da empresa Grom, Acústica e Vibração. A nossa empresa fica no Rio de Janeiro e a gente representa no Brasil o Soundplan desde 98. Foi a primeira vez que o pessoal da Soundplan veio ao Brasil num evento da FIA, na criação da FIA, no evento da Sobrac lá em Santa Catarina. E de lá para cá a gente vem colecionando aí uma série de clientes e casos de sucesso. Eu vou falar rapidinho do Soundplan e aí a gente fecha. Bom, a Soundplan é uma empresa, hoje ela se chama Soundplan GmbH, que é o equivalente à limitada. Essa empresa foi criada em 2014 a partir da transferência da empresa chamada Braunstein & Bernd, que eram os fundadores da empresa. Então, a empresa foi fundada em 86. O software nasceu em 86. Né? E uma coisa muito legal que a Soundplan tem é essa junção de duas grandes atividades. Uma é o desenvolvimento do software e a outra é a prestação de serviços de consultoria. Então, a empresa está exposta a casos, expostas a desafios o tempo todo, e isso é retroalimentado no desenvolvimento do software. Né? Então, o que faz do Soundplan uma ferramenta dinâmica, eles lançam uma nova versão com grandes modificações todo ano e pelo menos umas 3 ou 4 atualizações por ano, sempre trazendo alguma novidade, a implementação de uma nova norma. Então, é uma empresa pequena, né? São 19 profissionais hoje, acho que tem mais um agora, 20, dividido nessa composição aí. Tem uma turma, os nerds que escovam os bits lá no desenvolvimento do software, a turma de suporte e controle de qualidade e documentação, que é uma coisa muito interessante também, porque eles são muito alemães. Então, eles não lançam nada sem validar, ter a documentação. Então, é um pouco exagerado até, mas eles são muito caxias com essa coisa, o que é muito legal para a ferramenta. Né? Então, tem essa sinergia aí entre o desenvolvimento do software e os serviços de consultoria. E é uma empresa internacional, então a Soundplan, o braço internacional, tem um outro nome, está lá em Washington, e tem mais de 50 representantes aí nos 4 continentes. Então, tem um bocado de gente usando essa ferramenta no mundo. Aí tem uma ideia de onde tem suporte, venda e gente trabalhando efetivamente com Soundplan no mundo todo. E eu vou falar rapidinho da ferramenta em si. O Soundplan ele tem, como o nome diz, né, a parte de acústica, que já fazia mapas de ruído muito parecidos com o que a gente vê hoje em todas essas ferramentas, lá nos anos 80, ainda no ambiente DOS, ou DOS, para quem... Alguns de vocês talvez nunca tenham ouvido falar, mas era um sistema operacional antes do Windows, um jurássico, assim. Né? E essa estrutura, eles, para calcular um mapa de ruído num computador que tinha alguns kilobytes de memória, eles precisavam ser muito eficientes do ponto de vista computacional. Então, o software tem essa estrutura modular que é carregada até hoje, o que torna o uso dele muito interessante. Né? Então, você pode estar calculando um modelo, preparando os mapas de um segundo modelo a partir de resultados que já foram calculados e está editando um terceiro modelo, tudo no mesmo ambiente, sem o programa se apropriar do seu computador de forma definitiva. Algumas outras ferramentas você botou para rodar, você perdeu o computador é do software, está rodando, você não faz mais nada, se você fizer alguma coisa pode dar um bug e aí já era. O Soundplan tem essa herança do DOS que é muito interessante. Bom, uma outra coisa bem interessante
essa que eu já falei, que é a extensa documentação de validação. Então, eles são ISO 9000, sei lá, então tem tudo que eles publicam, eles validam, toda norma que é implementada. Para quem não sabe, os softwares de simulação nada mais são do que implementações customizadas de normas existentes. Então, existem normas, assim como a gente tem a nossa 10151, existem normas de propagação, normas que definem modelos de propagação de fontes, que podem ser fontes rodoviárias, fontes ferroviárias, fontes aeronáuticas. Então, nos países acima do Equador, eles têm um monte de normas que dizem, cheguei aqui numa formulação de que o ruído da rodovia varia dessa forma. Tem um fator para o tipo de asfalto, um fator para o tipo de carro, um fator para a velocidade, um fator de temperatura, propagação, isso, aquilo, outro. Então, os caras fazem uma norma. E todos os softwares, sem exceção, pegam essas normas, dão para os nerds lá da garagem, e os caras implementam isso numa ferramenta. Então, todas, sem exceção, seguem essas normas. E uma preocupação que o SoundPlan tem é a validação dessas normas. Toda vez que eles implementam uma norma dessas, eles validam de forma extensiva e documentam tudo isso. Uma outra coisa muito legal é a possibilidade de computação distribuída. Quer dizer, não existe, como é que eu vou dizer, aquela velha, não tem uma frase em inglês, né? There's no free lunch. Para calcular um modelo complexo, com muitas reflexões, com parâmetros detalhados, vai demorar. Você pode simplificar o seu modelo e ganhar muito tempo, e você perde um pouco sempre de qualidade ou de confiabilidade, você aumenta a sua incerteza, como já foi colocado aqui. E aí a possibilidade de computação distribuída é uma coisa muito interessante, que também vem lá do DOS. Quer dizer, você bota um monte de computador em rede, você tem um modelo grande, você distribui essa computação por vários computadores na sua empresa, sem uma limitação de número de computadores. Se tiver 200 computadores na rede da USP, da Faculdade de Arquitetura, você pode pegar um mapa gigante, põe para rodar de um dia para o outro, você tem 200 computadores dividindo esse trabalho de computação. Tem umas coisas bem legais, uma delas, dessas ferramentas inteligentes que eles gostam de falar, uma que é muito interessante é a otimização de barreira. Então, você tem uma via, que pode ser uma ferrovia, uma rodovia, ou mesmo uma indústria, várias fontes e vários receptores. Aí você diz, olha, nesses receptores aqui eu não posso ter mais do que tantos decibéis, porque a norma diz que é assim que tem que ser. E eu quero fazer uma barreira aqui nesse trajeto aqui. E você divide essa barreira em pedacinhos e você diz, software, calcule a barreira. E aí o software vai mexendo nas alturas, um processo iterativo, e ele calcula a barreira ótima para atingir o critério de proteção, e com isso você economiza, eventualmente, centenas de metros quadrados de barreira, e às vezes num projetinho desse você paga a licença do software, só porque o cara diz, não, vou fazer barreira de 8 metros de fora a fora, mas de repente num grande trecho você só precisaria de barreiras de 3 metros, e aí faz toda a diferença. E como os outros softwares, hoje em dia está tudo muito integrado, as interfaces com os sistemas de geoprocessamento. Então, importar do Google, do OpenStreetMaps, interfacear com QGIS, com QuantumGIS, com os sistemas de geoprocessamento, é uma coisa natural e muito, muito útil, né? Comentando com relação à questão dos mapas de ação, né? Dos planos de ação. A gente faz o mapa, mas se a gente não conseguir associar o ruído as populações impactadas, não funciona. E hoje as grandes cidades têm os seus sistemas de geoprocessamento. Então, em São Paulo tem o GeoSampa. Dentro do GeoSampa tem um layer de densidade demográfica, de distribuição da população. Então, é possível você importar esses shapefiles de população para dentro do SoundPlan, e o SoundPlan, então, atribui cruza os dados de ruído com os dados de população. Você tem ferramentas para distribuir a população por prédio. Você diz, esse aqui é um prédio residencial,
Então, você tem critérios de quantas pessoas, em média, moram por apartamento. Então, você consegue, a partir dos dados demográficos, dizer, extrair do modelo informações sobre a população efetivamente afetada por o ruído daquela situação que você está calculando. E por aí vai. Então, para a gente não estender muito, eu deixo os meus contatos. E quem quiser, a gente conversa. Obrigado e parabéns pelo evento.